Bom, agora vamos falar de classes inválidas, né, e de testes com classes inválidas. Então, vamos partir do ponto em que nós chegamos. Nós fizemos esse programinha aqui, né, que tem uma função que checa se um número é primo, e até onde fizemos, ela consegue acertar os valores para números inteiros positivos, né, classes válidas, né, tanto os primos como os não primos. O problema é o que nós fazemos com as classes inválidas. Então, lembrando, né, também que a gente fez esses testes até agora. A gente fez os acertes aqui para a classe de números primos, 2, 3 e 11, onde o resultado deve dar true, e para os números não primos, 1, 4 e 81, quando o resultado deve dar false. O problema é quando as classes são inválidas, quando os valores de entrada digitados pelo usuário forem, ou passados para essa função, desculpe, forem inválidos. Por exemplo, se for passado 0, menos 2, 2,35, o ABC ali. A gente quer explicitamente que, nesse tipo de situação, que seja gerado um erro, uma exceção, certo? A gente não quer que essa função seja executada com esses dados, porque não faz sentido calcular se menos 2 é primo, ou se 2,35 é primo, ou se ABC é primo. Bom, grande questão é como é que a gente faz isso em Python, né? Como é que a gente escreve um teste para essas situações? Bom, a gente vai ver, na verdade, a nossa estratégia, né? O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente fez aquele programa primeiro da função é primo, em que ele sempre executava quando os valores eram válidos. O que a gente vai ter que fazer é fazer um programa que, quando receba 0, menos 2, 2,35 ABC, gere explicitamente um erro. Então, a gente quer que o erro aconteça. E fazer com que o erro aconteça, tem várias formas de fazer. A mais simples que a gente tem, que a gente já conhece, é inserir um acerte dentro do nosso código da nossa função, né? E a gente vai ver como faz isso. Mas antes da gente ver como faz isso, né? Como a nossa função passa no teste, vamos seguir a nossa lógica de fazer desenvolvimento dirigido por testes, né? Vamos pensar primeiro nos testes. Então, vamos escrever os testes que para essas situações de exceção. Então, vamos fazer esse primeiro teste do zero, né? Esses aqui já estão funcionando, né? Os 6 primeiros. Como é que a gente faz o teste dos valores inválidos? Bom, eu quero que com zero dê um erro. Então, se vai dar um erro, eu vou querer tratar ele de uma forma adequada. Por exemplo, se o meu programa der um erro, é porque realmente ele tinha que dar um erro, né? Então, por exemplo, se eu fizer o meu programa dar um erro de asserção lá dentro da função é primo, então isso é o correto. Então eu quero garantir que essa situação é bem tratada. Mas como é que a gente faz isso em programação, né? Garantir que após acontecer um erro, as coisas continuem caminhando, tudo está certo. Vocês já sabem, né? Vocês já aprenderam a lidar com exceções através de blocos try except. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um bloco try except para o nosso teste, que vai simplesmente passar, não vai, né, gerar nenhum erro, simplesmente se um valor inválido for digitado. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, né, nosso try. Começo com try, vou colocar dentro desse bloco try a nossa função é primo, porque é ela que a gente quer testar. E a gente quer testar o quê? A gente quer testar que quando for passado zero, ocorra explicitamente um erro de asserção. Pronto. Então, vou colocar aqui simplesmente o E', zero. E a nossa função lá que a gente vai implementar, né, que a gente já fez um pedacinho dela, ela tem que gerar um erro aqui de asserção. Para que o teste passe. Olha só que coisa estranha, né? Mas é estranho à primeira vista, mas a gente vai se acostumando com a ideia. Então, vou colocar a chamada da nossa função e eu quero que a função dê crash, certo? E aí eu vou colocar um except.
Só que esse except vai ser um except somente para erros de asserção. Ou seja, no caso de uma exceção for um erro de asserção, é porque realmente o teste deve passar. Ou seja, quando eu passar 0, a nossa função tem que gerar um erro de asserção explícito. Né? Então, eu vou colocar um except assertion erro. Vocês estão entendendo? Acho que sim, né? A lógica é essa, né? Faz a função rodar e vai gerar a exceção e trata a exceção no except, né? No assertion erro. Mas eu só quero que esse teste passe somente quando a exceção for assertion erro. Em qualquer outra exceção, eu não quero. Aliás, se o programador deixar passar, né? Por exemplo, se passar o E'0 e não der erro, aí que tem um problema. Eu tenho que fazer esse teste falhar. Como é que eu faço esse teste falhar? Se passou por essa linha E'0 e não gerou exceção, é porque tem algo de errado. Então, eu vou fazer explicitamente acontecer uma exceção no nosso teste. Ou seja, se não der erro com 0, é porque está errado mesmo. Então, vamos explicitamente fazer esse erro acontecer, o teste da crash, para mostrar que o teste falha. É claro que se o programa gerar o erro de asserção como a gente pensou, então vamos tratar usando o except assertion erro. Neste caso, o que nós devemos fazer? Apenas um pass. Quando eu estou fazendo esse pass aqui, eu estou fazendo esse teste passar. Ou seja, quando o 0 for recebido, essa função E', ela vai ter que gerar um erro de asserção. E ela gerando um erro de asserção, ele vai direto para o except e passa. Ou seja, segue rodando, né, o programa de testes. Agora, se não der um erro de asserção, vai passar por essa linha E'0 sem acontecer erro, aí nós explicitamente vamos fazer acontecer o erro. Por isso que a gente colocou esse raise exception aqui. Para fazer com que o nosso teste dê uma exceção nesse caso. Entenderam? Acho que está mais ou menos claro. Vamos ver isso rodando, né? Que talvez fique mais fácil de entender. Então, eu vou passar aqui para o Replit. Eu estou aqui compartilhando a minha tab, aqui, minha aba do Replit. Aqui está nossos testes. Inclusive, esse primeiro teste do 0. E aí, se tudo passar, esse print vai acontecer aqui. Todos os testes vão passar. Aqui está a nossa função, que nós tínhamos feito antes, né? Checa se o número é primo, checa se é 1, e diz logo que é falso, e se não for 1, checa se ele é primo ou não, através desse loop. E, a princípio, a função está ok. Então, se a gente for rodar aqui esse teste, todos esses aqui, como a gente já fez, vai passar. A dúvida é o que vai acontecer com isso. Vou rodar aqui para vocês verem. Rodei, opa! Dei um erro aqui, uma exceção. Por que deu um erro, exceção? Porque o teste falhou. Eu estou rodando os testes, né? E o teste falhou e aconteceu exatamente uma exceção. Mas por que aconteceu a exceção? Porque o meu programa não está explicitamente cuidando dessa situação esdrúxula aqui de 0. Então, nosso programa está errado, né? Então, se o programa está errado, o teste tem que falhar. Por isso que a gente passa a rodar a exceção. Mas, é claro, se o nosso programa estiver correto, ele vai gerar um erro de asserção, ele vai vir para o except e vai passar. E não vai dar esse erro, ele vai fazer esse print. Todos os testes estão passando. Mas, por enquanto, está acontecendo este erro. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que consertar o nosso funções.py para que ele gere o erro de asserção quando eu passar o 0. Então, a maneira mais simples seria acerte que número seja maior ou igual a 1. Se eu disser que número é maior ou igual a 1 e eu passar um 0, vai dar um erro aqui de asserção, não é? Se der um erro de asserção, é porque
é isso que a gente quer fazer mesmo, né? Que a gente não quer que a função execute nessa situação. Então, vamos lá. Vamos rodar agora para ver... desculpa. Vamos rodar aqui no main para ver se isso está funcionando. Né? Se eu vou passar o 0, vai dar um erro de asserção, ele vai vir direto para o except e vai passar. Pronto. Então, está tudo indo bem. Então, nosso teste está funcionando porque ele fez o try, deu a exceção explícita de erro de asserção e ele seguiu e fez simplesmente um PES aqui, seguiu adiante, passou. Bom, esse é o primeiro caso de teste, mas a gente tem outros, né? Relembrando, a gente tinha o teste com um número negativo, né? Vamos fazer um teste com -2. Aqui ele passa. Passa, né? Porque a nossa função já está checando aqui nosso acerte se o número é maior ou igual que 1. Então, como -2 não é, vai ser gerado o erro de asserção e o teste vai passar. Vamos tentar agora com um número real. Então, vou botar aqui, por exemplo, 2,35. Vou rodar agora. E, opa, deu um erro aqui, né? Ele tentou fazer alguma coisa, e porque esse número não é um inteiro, né? Então, é claro, a gente não quer que... A gente não está tratando bem essa situação. Por que a gente não está tratando bem essa situação? Porque na nossa função, eu estou apenas checando se o número é maior ou igual que 1. E 2,35, embora seja real, ele é maior ou igual que 1. Então está faltando algo, né? Está faltando... Não posso simplesmente colocar isso. Eu tenho que colocar uma situação assim que diga, olha, se for um diferente de inteiro, dê um erro aqui de asserção. Então vou fazer isso. Se o número for igual a 1 ou o tipo de dado de número foi não foi inteiro, né? Eu não quero que ele seja... Aliás, exato, eu quero que... Desculpe. Eu quero que ele seja inteiro. É isso. Então, eu estou afirmando que o número é maior ou igual que 1 e estou afirmando que ele é inteiro. Né? Se eu colocar -2, por exemplo, isso aqui vai falhar e aí vai dar um erro de asserção. Se eu colocar, por exemplo, 2,35, isso aqui vai falhar, né? Porque 2,35 não é do tipo inteiro. O operador exinstance faz exatamente isso. Checa se a nossa variável ou o nosso valor passado aqui é do tipo que está aqui no segundo parâmetro. Então, nesse caso, ele falharia. Como tem um ou aqui, né, qualquer um dos dois casos vai fazer o erro de asserção. Então, se eu passar o 2,35 agora, isso aqui vai capturar e vai gerar um erro de asserção. Então, vamos rodar novamente com 2,35. Opa, gerou uma exceção, né? Então, gerou exceção porque... Gerou exceção porque esse número... Desculpe, né? Tinha que ser um end aqui, né? Tem que ser tanto maior ou igual que 1, como tem que ser inteiro. Ele tem que ser as duas coisas simultaneamente, por isso o end. Eu tinha colocado ou, né? Eu tinha confundido. Então, assim, nossa asserção é a checagem da validade da pré-condição correta. Eu só posso fazer essa função executar se o número for maior ou igual a 1 e se o número for inteiro. End, né? I, se o número for inteiro. Vamos rodar agora. Agora sim, todos os testes estão passando, né? Tinha rodado aqui, né? Todos os testes estão passando. Bom, esse é o terceiro caso, né? O quarto caso é parecido com esse. Era o caso do ABC. Vou botar aqui o ABC como entrada, ou seja, se o usuário entrar em vez de um número, eu quero que ele gere um erro de asserção. E, de certa forma, ele vai passar, né? Ou não, não vai passar aqui, né? Porque
porque a nossa asserção fez uma checagem primeiro do número, e número maior ou igual que 1 só funciona com números, não com strings. Então, a maneira de fazer isso, de resolver esse problema, é fazer a asserção separada aqui. Eu posso fazer aqui o assert. Primeiro eu faço a checagem se ele é inteiro. Desculpa, se ele é inteiro. E depois eu faço a checagem, né? Se ele passar nessa daqui, aí eu faço a checagem se ele é maior ou igual a 1. Vamos rodar agora no teste. Todos os testes estão passando, né? Então, isso é uma forma de fazer. Outra forma de melhorar isso aqui, de manter um só assert, era fazer a checagem do número depois, né? Aí, isso é uma coisa que funcionaria se o nosso assert fizesse somente essa coisa, né? Se nosso interpretador Python olhar só esse primeiro e, como ele sabe que tem um end, ele nem faz essa segunda checagem, né? Vamos ver se isso funciona. Os testes estão passando. Então, essa é outra forma de fazer, né? Então, tem duas opções aqui, né? Faço a primeira checagem mais explícita primeiro, depois faço o end, e a outra, né, que vai ser feita, né, após esta. Ou então eu posso fazer como estava antes aqui, né? Eu posso ter o nosso assert primeiro, depois um outro assert. Então, essas são as minhas pré-condições. Se essas pré-condições forem válidas, eu posso realmente checar se o número é primo e retornar o verdadeiro ou falso. Então, espero que tenham entendido aqui. Vou voltar aqui para os slides. Eu já, então, mostrei esse exemplo aqui do E' com 0 e com o ABC. Então, qual é a forma geral de um teste para valores inválidos? É assim, você faz um try except, dentro do try você coloca a função que você quer que dê o erro, que você sabe que vai dar erro, e você no except vai tratar esse tipo de erro. Aqui, no caso, é erro de asserção, certo? Poderiam ser outros tipos de erro, por exemplo, um erro de conversão de dados inválida, um erro de divisão por zero, né? E você poderia tratar essas situações no except. Mas o que você quer, com certeza, é que ele dê esse erro. Então, se ele não der esse erro, você explicitamente vai fazer o raise exception para que um erro aconteça e que o teste não passe. Então, se o teste não passar, é porque o raise exception fez não passar. E explicitamente porque seu código não fez as coisas direito. Agora, se seu código fizer as coisas direito, que é gerar um erro, no caso aqui de asserção, mas poderia ser outro erro de divisão por zero, por exemplo, se o seu programa fizer as coisas corretas, vai vir tudo correto aqui para o except e vai passar adiante e o teste vai passar. Então, é assim que funciona o teste de valores inválidos. Espero que tenham entendido. Eu sugiro, então, que vocês façam um exemplo, né? Por exemplo, tente fazer divisão, uma função que faz a divisão de números, né? Por exemplo, de números inteiros. Faça o teste e coloque como teste alguns valores possíveis, né, de entrada, mas tente dividir por zero também como um valor inválido, para exatamente tratar essa situação. Aí faça esse teste, esse exemplo. Se você conseguir fazer o try except correto, é porque você está conseguindo tratar bem esse exemplo da divisão por zero. Se vocês tiverem dificuldades em aula, na nossa aula síncrona, a gente pode conversar e tirar essa dúvida, né, sobre divisão por zero. Mas aqui eu acho que já é suficiente, então, para testes de valores inválidos. Só para completude em mostrar nossos slides, deixa eu mostrar aqui explicitamente todos os testes, certo? Esse aqui são todos os nossos testes, tanto os testes válidos, os testes não válidos. E, como eu fiz lá, né, no Replit. E essa aqui é a nossa função com pré-condições, certo? Onde explicitamente eu faço gerar um erro de asserção.
Isso foi o que a gente colocou lá, né, numa das situações. Repare que essa ideia de pré-condição é uma coisa muito usada na computação. Talvez vocês ainda não estejam familiarizados, mas o que significa a ideia de pré-condição? É como se o programador, ao fazer a função é primo, ele garante para você que ele vai dar uma resposta correta se aquele que chamou a função, né, se o outro programador que chamou a função passar dados corretos. Ou seja, se ele passar dados válidos. Se não passar dados válidos, o programador que está fazendo a função é primo não tem nenhuma obrigação de fazer a execução dessa função. Ou seja, de fazer esse loopzinho rodar aí. A única obrigação que ele tem de dizer é, não, esse dado é inválido, não vou. A minha pré-condição foi violada, então eu não vou explicitamente fazer nenhuma atividade aqui, nenhuma operação sobre essa minha função, porque a minha função ela foi planejada para funcionar quando a pessoa fizer as coisas corretas. E quando não fez as coisas corretas, a gente colocou uma asserção para dizer a pré-condição foi violada. E no caso, a pré-condição seria, né, que o número fosse do tipo inteiro e que ele fosse maior ou igual que 1. Enfim, é isso. Façam esses exemplos, né, exercícios, experimentem, testem com esse código que eu falei, né, e a gente, dúvidas a gente pode ver em casa. Daqui a pouco eu continuo com outras atividades de testes para classes inválidas e testes mais sofisticados. Mas, por enquanto, acho que dá para praticar e refletir um pouquinho. Vou parar, então, por aqui e a gente já continua.